Olá, estamos iniciando o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. E a gente vai falar sobre a importância da mulher na igreja. Seria como que uma discussão sobre teologia de gênero mesmo, né? Como convidadas eu recebo aqui a irmã Oliva Nalon, irmã consagrada da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria, aqui de Curitiba. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Que bom. Vamos conversar sobre a importância da mulher? Vamos conversar. Vamos lá. Do outro lado, a Fátima Yuri Sukekava, que é noviça da mesma congregação. Irmã Fátima, muito prazer em tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Igualmente. Bem, qual é o papel da mulher na igreja? Para a gente começar mesmo do começo. Desde a época de Cristo, a mulher foi muito valorizada. Maria Madalena, Marta, Jesus se hospedava na casa de Maria e Marta. As irmãs de Lázaro. Exatamente. E hoje a mulher tem um grande papel na igreja. Oxalá, as catequistas, a maioria são mulheres. Na liturgia, nas diversas pastorais, a mulher é muito atuante. E se for olhar em número, elas superam os homens. Não sei exatamente por quê, porque às vezes parece que os homens pensam que a religião é para as mulheres e crianças. Então a gente vê que a mulher atua muito mais na igreja, especialmente na catequese, que eu vejo. Você, antes de definir-se pela sua vocação, você tinha uma atuação na igreja assim também, como mulher atuante na igreja, Fátima? Eu comecei num processo de conversão, e nesse processo de conversão eu senti a vontade de servir. E essa vontade de servir veio através da catequese e da liturgia. Então eu pude tocar, pude cantar, e através do serviço eu descobri essa vocação de se entregar mais profundamente. Mas eu tinha a minha atividade, que era da catequese, que era atuar na liturgia, e também comecei a trabalhar com as pessoas pobres, com carentes. Então, essa foi a oportunidade que a paróquia me deu. Perfeito. O Anuário Pontifício de 2012 mostrou que a Igreja estima 1 bilhão e 200 milhões de católicos com 721 mil religiosas em todo o mundo. Em 2011 eram 729 mil. Por que essa queda? Algum problema com a pastoral vocacional? A que se deve isso? Acho que é o mundo atual que está bastante secularizado. As pessoas talvez não ouçam o chamado, ou ouvem e fogem. Tem pouca firmeza em dar uma resposta a Deus, ou medo de enfrentar uma vida totalmente diferente. Uhum. Pais que têm menos filhos. Eu sou uma família de 10 irmãos. Agora, uma família que tem uma filha só, ou apenas 2, fica difícil. Os pais prendem o filho, não deixam. Foi o meu caso. O teu caso? É o seu caso? Isso. Como é que foi, então? Fala para nós como é que foi esse desgrudar-se da família para partir para a sua vida. Na verdade, religiosa. Muitas vezes o que, assim, fala para os pais dizerem não à vocação religiosa é futuro profissional, o que você vai fazer vai ser de graça, tudo tem um custo. E entregando-se à vida religiosa não se tem um custo, se tem um valor de vida, né? É diferente. E aí os pais sempre querem a oportunidade de ver o filho fazendo um doutorado, a filha fazendo um doutorado. E não que na vida religiosa ele não tenha oportunidade, mas que vai se caminhando para se crescer, amadurecer, é um processo. Há também uma chantagem emocional. Você não vai me dar netos. Exatamente, também. É. E quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Isso também faz parte da chantagem. Você não me ama mais, por isso você quer ir embora, né? Ao mesmo tempo que quer fazer a pessoa, o adolescente, o jovem crescer, ele também quer prender para não deixar ele descobrir novos mundos. O que você acha? Já estendendo a pergunta para você, querida irmã. Os homens têm mais dificuldade para abraçarem o sacerdócio ou as religiosas para abraçarem a vida consagrada?
ambos os lados estão com dificuldades. A senhora acha assim também, irmã? Na minha época, Não, no mundo de hoje. há muita dificuldade. Acho que ambos os sexos, porque o mundo oferece muitas opções. E hoje não há espírito de sacrifício, desprendimento. Então, quando a família é bem católica ou tem mais filhos, é mais fácil. Agora, quando a família não é católica ou não é praticante, não vê a beleza da vida religiosa, não tem um conceito totalmente errado da vida religiosa, acho que é sair e largar a família. Abandonar tudo. Abandonar tudo, não vem mais me visitar. Certo. Coisas assim, acho que é um pouco o medo. E os pais também são egoístas. Eles querem os filhos para si. Muitas vezes é isso, a dificuldade. E a opção que o mundo oferece. A iniciação sexual muito cedo, hoje em dia. Então, às vezes é difícil, como a irmã Yuri falou, que um dia chegou, deixo de namorar, não quero mais namorar, agora eu quero me dedicar. Sentiu aquele apelo para servir a Cristo. E muitos não, ouvem aquele apelo, mas fingem que não ouvem e vão passando a vida. O mundo está muito hedonista, né? Exatamente. Que vantagem eu levo, né? Exato. É um mundo muito permissivo e também muito pragmático, né? Quantas coisas eu tenho, que na verdade não preenchem nada. Que não preenche. Agora, você falou, enquanto a gente falava em off, antes de começar o programa, sobre Agar, Tamar, nós podíamos falar de Edith, Esther, Ruth, mulheres que fizeram história no Antigo Testamento. Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, ela estabelece um novo paradigma? Como ela introduz a mulher na história da igreja? Ou ela apenas vem fazer um plus, acrescentar algo especial? Ela é alguém muito especial, de uma forma assim, atuante, nos bastidores. Ela é o rosto materno da igreja. Ela é aquela que dinamiza, mas está sempre por trás, porque não é ela que tem que aparecer, é o Filho, é Jesus. E esse papel que nós fazemos também é mostrar Jesus. E essa forma de profetizar dela, de anunciar e denunciar, como no episódio das bodas de Caná, é um anúncio e uma denúncia. É um anúncio de forma qual? Faltou vinho, fazei o que ele disser. E é uma denúncia de que, onde está a alegria? Cadê? Está faltando. Então, vamos lá colocar a alegria. Há quem diga, inclusive, nessa passagem, irmã, que em Belém da Judéia, Maria deu à luz ao menino Jesus. Em Caná da Galiléia, ela dá à luz ao Cristo, que vai sinalizar para o mundo que o reino está presente. Eu acho bonita essa colocação, né? Jesus faz o sinal para que creiam nele. Mas a intercessora é a mãe. A intercessora é a mãe. Agora me diga uma coisa, na ceia, que é representada por Da Vinci, e a gente ficou com aquela imagem dos 12 em volta de Jesus, não tinha mais ninguém naquela ceia? O que vocês acham? Claro tinha que alguma existia. mulher ali? Deviam estar, mas talvez mais afastadas. E Maria, ela acompanhou Jesus na parte mais difícil, né? Na via dolorosa. Mas por que eu estou perguntando isso? O que vocês pensam, por exemplo, da possibilidade de um dia, sei lá, uma mulher poder presidir uma celebração litúrgica? Eucarística. Eu acho que na realidade, teologicamente, nada contra. Só que a igreja, a tradição da igreja são os homens, e justificam pela escolha dos 12. Jesus escolheu 12 homens. Mas será que não tinha nenhum... E as mulheres que seguiam? Estavam por lá. Mas penso que no futuro pode abrir uma perspectiva para o futuro. O Papa Francisco não vai deixar de pensar nisso. Só que talvez tenha coisas mais urgentes, né? Os escândalos, aquela coisa toda, mais urgentes para trabalhar. Mas pode ser trabalhada essa questão, sim. E o que você pensa, irmã Yuri? Da minha forma de pensar, eu penso que nós fazemos tantas e tantas coisas, temos tantas oportunidades, que, na verdade, muitas vezes essa discussão está no problema de status e poder. Que muitos acham que nós somos marginalizadas. Eu acho que não. Porque
a quantidade de trabalho que nós temos, e a qualidade do tempo que nós temos com o povo, isso é o que faz o nosso caráter materno, porque apesar de sermos consagradas, fazermos voto de castidade e não sermos mãe biologicamente, nós somos mãe do povo, somos o rosto materno da igreja. E isso já preenche toda a nossa vocação, toda a nossa atividade. E eu acho essa parte mais importante. Somos como as servidoras, aquelas que estão à frente, aquelas que conduzem o povo. Porque por causa apenas de 2 sacramentos e tal, isso não tem tanta importância nessa hora. Porque os nossos trabalhos e a nossa vida dizem muito de santidade, dizem muito de estar com o povo, que é aquele papel que Jesus fez e quis que nós estivéssemos fazendo. Por que a gente não lembra sempre, por exemplo, com relação à nossa igreja, irmã, que os apóstolos ficaram com medo do túmulo vazio, de certa forma? Isso é narrado no Evangelho de Lucas. E, de repente, uma mulher permaneceu lá. Enganou-se com aquele homem que estava lá, pensando que era o jardineiro. Mas foi ela que viu o Senhor ressuscitado, Maria Madalena. E Madalena é a anunciadora da ressurreição. Concorda com isso? Mas é isso que acontece. Quem encontra Jesus não fica uma mensagem para si. Ele vai e anuncia. Então, quem encontra Jesus parte para a missão. Pode saber, se compromete. E vários encontros, os apóstolos, o Levi, o Zaqueu. Se eu ver o Zaqueu, desce da árvore, eu quero ir para a tua casa. E encontrou Jesus, partiu para a missão. Ele seguiu. Quem encontra, segue. Se não encontra, não segue. Vai seguir o que não encontrou? Mas o que eu quero dizer aqui, valorizando o papel da mulher, é que a mulher permaneceu e foi a anunciadora. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É isso que diz. Exatamente. Uma mulher fez isso. Os outros homens saíram correndo. Essa é uma questão para ser pensada. Vamos falar do próximo bloco com as irmãs que nos dão o prazer da sua presença no Café Teológico de hoje, sobre a questão do por que se tornar uma irmã, por que consagrar a vida à religião e se doar para a vida espiritual e para ajudar os outros. O que leva exatamente uma pessoa a decidir-se por isso? Vamos falar um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, do próximo segmento, que é a importância e o papel da mulher na igreja. O intervalo é rápido, é um cafezinho só e a gente já volta. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade de Curitiba. Nosso assunto é o papel da mulher na igreja. Estamos conversando aqui com a irmã Oliva Nalon e a noviça, a irmã Yuri, que está conosco aqui, falando sobre esse tema tão importante. Eu falei da importância da consagração, no gancho que ficou do segmento anterior, mas eu queria falar sobre a importância das mulheres na Bíblia, né? Por exemplo, se você fosse escolher uma delas, que não seja Nossa Senhora, tá certo? Que senão é o concurso, essa mulher. Sim. Qual delas lhe chama mais atenção na história da Sagrada Escritura, irmã Oliva? Madalena, aquela que encontrou Jesus e foi anunciar. Maria Madalena. Maria Madalena, Tá. sem dúvida. E para você, irmã Yuri? Judite. Judite? Judite. Ela... Fale um pouco sobre Judite para os nossos amigos. Judite é uma mulher muito dinâmica. Ela é aquela que participa da comunidade, ela conhece os sofrimentos da comunidade e suas necessidades. Então, ela toma para si a missão de derrotar o inimigo, mas sempre em nome do Senhor. Viúva, muito cedo, e ela escolheu não ter marido mais. E ela, administrando os seus bens, e a fim de proteger a comunidade, que era a comunidade dos israelitas, que estavam sendo oprimidos pelo exército do general Holofernes, que era o general de Nabucodonosor. Uhum. Isso no tempo do exílio da Babilônia. Na verdade, o livro de Judite é uma compilação para que o povo possa retomar aquele vigor para
ir contra o inimigo de uma forma que seja a favor do Senhor e contra o inimigo. Que ele não fala que matou pessoas. Judite foi aquela que usou do artifício de mulher, do ser mulher, para derrotar o inimigo em nome do Senhor. Diga de novo, ela usou do artifício de mulher? Do artifício de ser mulher, todo o seu ser de mulher, e para derrotar o inimigo em favor do seu povo e em nome do Senhor. Perfeitamente. Como poderíamos colocar nessa nossa conversa figuras, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá? O que ela representa para vocês, religiosas, tanto quanto para nós também, enquanto sociedade e enquanto professadores da fé do Senhor Jesus? Uma grande mulher de um amor profundo a todas as pessoas, especialmente as pessoas que estavam no final da vida. Aqueles que ninguém mais daria valor, ela trouxe o conforto e o carinho para essas pessoas. Então, a Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher a ser imitada, assim como a Irmã Dulce, nós podemos citar, Irmã Dulce, outra santa já canonizada. Madre Paulina. Madre Paulina, canonizada já. Edith Stein. Edith Stein é uma história magnífica de uma judia que converteu-se ao cristianismo. Uma filósofa que encontrou Jesus lendo. É maravilha isso. Ela leu o livro da vida de Santa Teresa de Jesus e ao final do livro eu quero ser batizada. Isso, ela também é um ícone de mulher que para mim também é um modelo de mulher. Que ela não permanece só na submissão que muitos acham que é a vida do convento. Ela traz consigo toda a força, toda a dinâmica de uma mulher que, ao expor as suas ideias, ela evangeliza de uma forma silenciosa e, ao mesmo tempo, alcança vastos lugares. Como hoje nós temos muitas obras traduzidas para o português dela. Junto com todas essas mulheres, nós poderíamos juntar aqui Teresa de Lisieux, Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, Rita de Cássia, né? Clara de Assis. Pastoral da Criança, a doutora Zilda Arnes. A Zilda Arnes foi uma grande mulher. Quantas mulheres trabalhando na Pastoral da Criança, envolvendo milhares e milhares de crianças que são salvas por esta pastoral. Zilda Arnes é um exemplo muito grande. Eu sou admiradora do trabalho dela. Foi bom a irmã Oliva ter falado isso, porque eu queria exatamente perguntar sobre isso. Nós estamos conduzindo o programa e, de repente, a gente está falando de santas, de mulheres consagradas, mas existem muitas mulheres leigas que têm um trabalho muito importante na vida da igreja, não é verdade, irmã Yuri? Sim, com certeza. Nessa parte da pastoral, da dinamização, coordenação de pastorais, elas têm uma facilidade muito grande de entrar dentro das casas, conversar com as crianças, conversar com os idosos, conversar com os jovens. E há muitas, muitas, muitas mulheres engajadas em movimentos para a valorização da dignidade humana. Isso para mim também é muito importante observar, que nós estamos tendo mais informação a fim de servir, que é o mais importante. Servir e levar a dignidade para a pessoa humana. Eu começo a entender um pouco esse papel da mulher, que você colocou muito bem na minha provocação com relação a presidir uma celebração litúrgica e tudo mais, porque percebo, irmã Oliva, que é a mulher que leva o homem para o médico, e é a mulher que leva o homem para a igreja também, na maioria das vezes? Na maioria das vezes. E a gente vê que a mulher, as irmãs, ou também as leigas, como você muito bem falou, participação das leigas na igreja, são elas que preparam as crianças para a primeira Eucaristia. O padre chega simplesmente, né, reza a missa. Quer dizer, todo esse preparo escondido é bem como Maria de Nazaré. Não aparece da Bíblia, mas foi ela que conduziu Jesus, que educou Jesus e fez o papel de uma grande mulher na redenção do mundo. Pelo sim de Maria que nós temos a redenção. Tem a mesma coisa, as mulheres da igreja, quer religiosas, quer leigas, elas preparam toda a vida litúrgica, a vida sacramental
das crianças, dos adolescentes. Chega o padre, tudo bem, ele ajuda também, mas eu nunca vi um padre dando catequese, ao menos no Brasil, muito difícil. Nos outros países, quer dizer, o número de padres é maior, pode ser que haja um padre catequista, mas no Brasil eles recebem pronto. Quer dizer, a mulher tem o papel indispensável na vida da igreja. Isso inclui catequese de primeira Eucaristia, catequese de crisma, catecumenato, movimentos de infância missionária, infância e adolescência missionária. E outras pastorais, liturgia, todas as outras pastorais que existem, do adolescente, sim, encontro de casais, pastoral familiar. Irmã Yuri, o que está acontecendo com a nossa sociedade, onde as mulheres que escolheram o casamento e têm filhos, de repente elas estão encontrando tanta dificuldade para direcionar essas crianças? Me lembro aqui a música do Padre Zezinho, eu me lembro, era pequeno e rezava, né? Minhas Ave Marias. Quer dizer, essas coisas singelas da elegância, da educação e da oração. O que está acontecendo conosco? Nós perdemos alguma coisa em algum pedaço do caminho aí? O mundo do trabalho engole todas as pessoas hoje em dia pela competitividade e tal. Essa competitividade de mulher, homem e mulheres que estão entrando cada vez mais no mercado de trabalho, de fato, é necessário. É uma abertura maravilhosa, porque isso expande o nosso olhar. E falta de tempo para quem precisa desse tempo, tempo de afeto, tempo de ternura, tempo de carinho e cuidado, que geralmente é a mãe que faz todo esse papel, inclusive da oração, de um cultivo de espiritualidade com os filhos. Eles acabam sendo educados pela TV ou por pessoas estranhas, que não tendo esta intimidade, não o conduzem conforme deveria ser feito. Consequentemente, a catequese que é ensinada nas igrejas pelas catequistas não faz eco em casa, né? Não. Porque em casa as crianças não veem o reflexo da catequese, os pais não rezam, os pais às vezes discutem, fazem, ainda que sem querer, um contra-testemunho daquilo que as crianças aprenderam na igreja. Exatamente. É a desestruturação da família. Ou é criado pela avó, pela tia, a criança para um mês aqui, um mês lá, final de semana com o pai, outro final de semana com a mãe. Não tem referência. Não tem referência e não tem assim um local para catequese, não tem quem leve, não tem bom exemplo em casa. Então, eu acho que a desestruturação, o que a irmã falou, a falta de estrutura da família e o exemplo. E a questão do perdão, falta diálogo. Se houvesse mais diálogo e mais capacidade de perdoar, não teria tanta desavença, tanta separação. Querida irmã, nós estamos indo para o final do programa, quero que a senhora diga para nós, assim, se fosse para começar tudo de novo, depois de 50 anos de vida consagrada, faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa. Diria sim novamente e escolhi as Irmãs da Sagrada Família, né? Porque na minha cidade eram as irmãs. Que cidade que era? Bituruna, Paraná. Bituruna. É Irmã Felicidade, em memória. E ela simplesmente me disse, você quer ser irmã? E aquele apelo foi tão forte que eu não consegui dizer não. Eu disse sim. E diria de novo hoje. Desafios imensos. Desafios imensos. Renúncias muito grandes. Nem tanto. Nem tanto. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Que bonito. Que bonito. Vou fazer uma pergunta que um homem não deve fazer a uma mulher, seja ela religiosa ou não. Qual é a sua idade? 22 anos. Aos 22 anos, o que faz uma jovem escolher ser uma irmã, consagrar a sua vida à igreja e a Jesus Cristo? A experiência de Jesus Cristo na minha vida foi o que mudou. Foi o que colocou tempero naquilo que estava insosso. Naquela coisa que não havia sentido, ele deu sentido. Então foi ele. Ele é a única pessoa, porque eu tive uma experiência com uma pessoa, Jesus Cristo. Não é com uma ideia, não é com um pedaço de papel. É uma pessoa. Não é uma filosofia. Não é uma filosofia. Não é uma história. Não é uma história. É alguém concreto. Que existe e que se manifesta, se revela. Exatamente. É isso? Isso. E foi na pessoa de um pobre, de uma pessoa que também era
dependente de álcool, que eu pude fazer a experiência de Maria Madalena e dizer, eu vi o Senhor. E poder estar com o Senhor nessa pessoa foi o que transformou a minha vida. Daquele dia em diante, eu falei, eu preciso conhecer mais Jesus e me entregar a Ele como Ele se entrega a mim. O que você diria para os jovens que estão nos vendo agora, e que têm tantos e tantos apelos e que talvez tenham tido este sussurro, esse toque do Senhor na sua vida, mas por causa do barulho do mundo, às vezes não dão essa resposta? O que você diria para elas nesse instante? Eu diria para elas que a primeira coisa, se colocar em silêncio. Depois de sentir o toque, se coloque em silêncio e se questione, o que eu quero ser? Ser é diferente de fazer. E nesse ser, qual é a disposição que eu coloco para ser alguém e ser alguém para os outros? Não só para o meu mundinho, para minhas coisas. E se esse ser disser, seja para Deus, vá em frente, enfrente tudo, que eu enfrentei tudo que eu podia nessa vida, renunciei à faculdade, que eu já tinha passado, carro, moto, computador, namorado, tudo que vale a pena. Apesar de todos os sofrimentos que eu pude encontrar, eu sou muito feliz sendo o que eu sou. Que bonito. A senhora deve estar muito orgulhosa da sua noviça, hein, irmã? Muito. Minha gente, com esse clima agradável, gostoso, a gente termina o nosso Café Teológico de hoje, que falou sobre a importância da mulher na vida da igreja. Até o nosso próximo encontro. A gente espera por você. Até lá.